Muito boa noite, meu colega, doutor Hamilton, meu querido amigo, né? O doutor Hamilton é advogado, né, que participou, que fez a defesa da viúva Milena Freitas, viúva do soldador Beto Freitas, junto com o colega doutor Carlos Barata. E durante esses meses todos, o doutor Hamilton foi uma peça fundamental, atuante, né, protagonista, né, enfrentando o gigante Carrefour, né, na discussão de termos adequados, né, para a indenização não apenas da viúva, mas deste fato que marcou o Brasil e o mundo, que foi o assassinato bárbaro do Beto Freitas, João Alberto Silveira Freitas, no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, Nacional da Consciência Negra, numa loja do Carrefour de Porto Alegre. E o doutor Hamilton aceitou gentilmente o nosso convite, né, para falar do acordo que acaba de ser firmado entre o Carrefour, né, a ONG Educafro e o Centro Santo Dias dos Direitos Humanos de São Paulo, o Ministério Público Estadual e da União e as defensorias públicas do Estado do Rio Grande do Sul e da União, além do Ministério Público Federal do Trabalho. Então, eu começo, doutor Hamilton, ao mesmo tempo que agradeço a sua disposição de trabalharmos de fazermos essa entrevista, eu começo por lhe perguntar qual é a sua impressão, né, dos termos deste termo de ajustamento de conduta assinado na madrugada, na noite de sexta-feira, 11 de junho de 2021, pelas partes já citadas. Vamos lá, meu querido Oswaldo. Sabe que eu sou sempre transparente e franco, na verdade, quando tu me questiona alguma coisa. E eu, de certo modo, me dá uma certa... Não vou te dizer que uma certa tristeza, mas me dá uma certa... um desalento, na verdade, em vislumbrar que várias entidades se beneficiaram indireta ou diretamente da morte do Beto, né? Sendo que a família que foi a maior prejudicada, em especial a Milena, que viu ele ser morto pedindo socorro, viu ele ser espancado, foi impedida de chegar perto dele, inclusive, viu ele morrer na frente dela, foi, eu acho que com esse acordo, uma das maiores prejudicadas. Eu tenho uma certa... Não quero fazer um papel de juiz aqui, mas a gente, como ser humano, o cara acaba julgando determinadas situações que vêm para te analisar, para te testar, seja lá como for, né? E eu tenho questionado bastante o nosso sistema jurídico, porque, na verdade, nós nos obrigamos a fazer um acordo por diversas situações que nós sopesamos, entendeu? Eu e o Barata. Uma é não confiar no sistema jurídico brasileiro, porque é um sistema, sem querer usar clichês, ele é um sistema, na verdade, quase que feudal, entendeu? Onde para o judiciário nunca nada falta. Então, o judiciário do país inteiro, tanto estaduais quanto federais, e eles vivem, parece que, descolado da realidade daquilo que eles julgam.
Então, a gente tem o Carrefour se embasou nisso, na verdade. O Carrefour se apoiou em algumas premissas do judiciário, em alguns dogmas e alguns paradigmas do judiciário, que objetivamente se trata, no caso de indenização por morte, em limitar um dano moral a 500 salários mínimos. Cara, isso vai fazer agora em dezembro, dia 27 de dezembro, vai fazer 28 anos que eu sou advogado, e eu trabalho hoje há mais ou menos 24 anos com ações indenizatórias. O que eu tenho visto é que o judiciário tem se estruturado de uma forma, inclusive, a se sobrepor à legislação, porque a legislação e a doutrina, na verdade, sempre ensinou, desde o meu tempo de acadêmico, que a ação indenizatória por dano moral, ela depende do julgador analisar o fato em concreto, determinar a qualidade do ofensor e do ofendido, a possibilidade econômica do ofensor, compreende? E existe um binômio, na verdade, em ação indenizatória, que se pretende, numa demanda indenizatória, uma composição de dois fatores. Uma que é ressarcir a vítima ou os familiares, e a outra questão que é a ação educacional, ou seja, a questão pedagógica da condenação. Só que quando a gente fala em Carrefour, a gente está falando da maior empresa multinacional, ela é global, é a maior empresa de venda de alimentos do mundo. Uma empresa que faturou, não é fatura, desculpa porque eu falei errado, uma empresa que lucro líquido da Operação Brasil, só da Operação Brasil, 2 bilhões e 800 milhões de reais. E aí tu pensa, qual a indenização cabível seria para a viúva e para os familiares, que ela atingisse tanto a questão de ressarcimento, de satisfação pessoal, para que essa pessoa possa ter uma vida melhor e possa pensar diferente e agir diferente e ter o mínimo de conforto possível, e que essa indenização ainda vá atingir um caráter pedagógico. Ou seja, uma indenização que nem nós fizemos um acordo, tanto nós quanto o resto da família, provavelmente todos os valores somados são menores do que supostamente receberão os advogados da Educafro, que parece que vai chegar em torno de 5 milhões de reais. Vou dizer para vocês que todas as indenizações, somadas a da Milena, a da Stephanie, que é a enteada, a do seu João, que é o pai do Beto, e a dos filhos de sangue, não atingem os honorários pagos no TAC para os advogados. Eu não estou aqui dizendo, e eu sou advogado também, que os advogados não devam receber os seus valores de forma coerente e de forma que satisfaça realmente o trabalho. Porém, quando eu comparo o que receberam os diretamente envolvidos na situação do João, ou seja, aqueles que são os familiares, os filhos de sangue, a viúva e a enteada que morava com ele há 9 anos, e saber que os advogados da Associação Educafro de São Paulo vão receber mais honorários do que a própria família,
cara, eu acho um descalabro, eu acho um assinte, eu acho um deboche, eu acho um tapa na cara tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública deixar que esse tipo de coisa acontecesse, entendeu? Porque, embora seja lícito que os advogados recebessem um valor condizente, deixar que os honorários, que é a parte mais singela do que foi pago do TAC, ser maior do que foi pago para a família, para mim é um tapa na cara. Para mim é um deboche, de verdade. O Carrefour é o grande responsável disso. Te digo com todas as letras, porque o Carrefour conseguiu pressionar no TAC lá atrás, no início da negociação do TAC, conseguiu pegar tecnicamente, porque o Ministério Público no TAC teria que se voltar aos interesses difusos e coletivos, que é a atribuição do Ministério Público, disse, olha, a questão da família nós vamos tirar do TAC. Então, nós representantes da família, perdemos muito em apoio, na verdade, em pressão política de conseguir colocar o nosso acordo dentro do TAC. Eu vou te relembrar, Dorival, que no caso da morte do Floyd nos Estados Unidos, que foi muito menos gravosa, muito menos violenta que a morte do Beto aqui no Carrefour, a indenização por acordo, não por condenação, nos Estados Unidos girou em torno de, no câmbio do dia, 153 ou 155 milhões de reais, que dava 27 milhões de dólares. Então, a minha indignação, na verdade, é essa. A minha indignação é tu ter um judiciário que ele inventou, na verdade, tem uma criação que é jurisprudencial, que ela não é nem legal e nem doutrinária, que ela diz que não pode haver um enriquecimento sem causa, ou seja, não pode haver uma indenização que enriqueça a parte lesada, porque seria um enriquecimento sem causa. Ora, Dorival, digo para ti e para o nosso colega André, uma pessoa que viu o seu marido ser morto, espancado, a soco, a pontapé e por asfixia, o nosso risco de conseguir uma indenização até aqui no tribunal de 5 ou 10 milhões só para ela, o nosso risco de chegar na STJ e perder era em torno de 99,9%. Porque o STJ tem um entendimento tacanho que existe. Porque, assim, sinceramente, eu concordo com algumas decisões dos tribunais, mas eu discordo de muitas. O STJ, muitas vezes, acaba julgando matérias por boiada. Ou seja, cara, agora teve um julgado que determinou que o quanto indenizatório para a morte é 500 salários mínimos, vai todo mundo baixa a cabeça que nem boiada e o limite é 500 salários mínimos. Não dando conta que no próprio julgado que fixou a indenização em 500 salários mínimos foi numa questão por morte em acidente de trânsito, onde uma senhora foi atropelada numa via de 40 km por hora e o atropelador estava a 60 km por hora. Então, nós temos que nos sujeitar a um paradigma criado pelo STJ, que não olha no próprio julgado que tinha um parágrafo que dizia que, salvo em caso de morte violenta, a situação tem que ser vista caso a caso. Baixam a cabeça, não querem saber o que acontece e julgam a situação por boiada. Então, qual era a nossa situação? Nós tínhamos uma oferta que passava de 1 milhão e pouco de reais, se não me engano, um pouco mais de 1,5 milhão de reais.
sendo que a gente tem um risco de litigar 5, 6, 7, 10 anos com o Carrefour e chegar no STJ e o STJ te limitar em 500 salários mínimos. Então, nós não nos achamos à vontade de nós decidirmos o que a cliente deveria aceitar. A gente colocou a situação para a Milena, e a Milena já também desgastada com toda a mídia e todo o assunto em cima dela, porque eu vou lembrar para vocês o seguinte: o Carrefour, de forma absurda, abusiva, depositou em consignação e pagamento R$1 milhão para ela no Banco do Brasil, utilizando o expediente de uma ação de consignação e pagamento, que nós rejeitamos ela no tempo hábil, e botou mais R$100 mil na conta dela como se fosse uma doação. E, além disso, o seu Carrefour espalhou para a mídia que o Hamilton Ribeiro e o Carlos Barata estávamos prevaricando contra a cliente. E são tão abusivos que eles fizeram uma carta assinada pela direção de assuntos, eu não me lembro exatamente, eu tenho a carta, é uma diretoria de assuntos, como se fosse assuntos de imagem do Carrefour, dizendo para a própria Milena que eu e o Carlos Barata estávamos prevaricando contra ela, porque estaríamos cobrando honorários acima do permitido pela tabela da OAB, sendo que a jurisprudência do TJRS aqui permite até 30% em ação indenizatória, e o nosso contrato, eu posso mostrar a qualquer momento, o nosso contrato de honorários com a Milena era 20%. Perfeito. Doutor Hamilton, me permite só uma coisa que eu acho importante para quem está nos acompanhando, tá? Lembrar o seguinte: quem está entrando na nossa entrevista, né, o doutor Hamilton acaba de revelar aqui que provavelmente, pelos termos do termo de ajustamento de conduta, né, que foi assinado na noite de sexta-feira, em que as entidades Educafro e Centro Santo Dias dos Direitos Humanos de São Paulo, e mais o Ministério Público Federal, Ministério Público da União, Ministério Público Federal do Trabalho e as defensorias da União e do Estado do Rio Grande do Sul, né, e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ministério Público também do Rio Grande do Sul. Assinaram um termo de ajustamento de conduta em que o Carrefour, é importante, doutor Hamilton, lembrar isso, depois de anunciar em comunicado aos seus acionistas que havia fechado um acordo no valor de R$120 milhões, né, assinou este acordo por R$115 milhões, né, ou seja, 5 milhões não se explica como é e para onde foram parar, qual destinação tiveram, né? E isso tudo, e o doutor Hamilton lembra bem aqui, né? Porque lá atrás, em dezembro, né, o Carrefour tinha separado as coisas, dizendo que cuidaria da indenização dos familiares, né, já sabendo, né, que poderia contar com um sistema judicial que, como nós temos denunciado, é cúmplice desse tipo de situação, né, reservando a discussão, né, da ação civil pública impetrada pelo Educafro e pelo Centro Santo Dias e ainda pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul entrou com uma ação pedindo 200 milhões. A Educafro entrou com uma ação pedindo 100 milhões. É isso, doutor Hamilton? Sim. E neste caso, e nesta situação, nós estamos sabendo, neste momento, com a assinatura do termo de ajustamento de conduta, que as negociações, né, entre essas partes, entidades públicas e privadas, estavam se desenrolando ao longo desses 6 meses, doutor Hamilton.
não é isso? Ao longo desses 6 meses, essa negociação estava se dando. O detalhe é o seguinte, eu sou testemunha disso, nós acompanhamos, foi nessa luta que nós tivemos o prazer de conhecer o doutor Hamilton, que é um grande advogado, quero deixar claro aqui. O doutor Hamilton tem 27, 28 anos de experiência no direito indenizatório e sofreu uma violência junto com o doutor Carlos Barata, porque o Carrefour, em certo momento, jogou a opinião pública e a própria cliente, a opinião pública contra eles, como profissionais que são, e contra a viúva, depositando, tá, 1.100.000 reais, 1 milhão numa conta sujeita à consignação, e 100 mil de doação, e jogou a opinião pública contra os colegas para enfraquecer. Não. Dorival, eles logo no depósito informaram a opinião pública que nós estávamos escondendo a Milena, sendo que eu nunca fui na casa da Milena. A Milena, todas as vezes, ela ia ao escritório, acompanhada por familiares, porque ela não anda mais sozinha na rua, dizendo que nós estávamos escondendo a Milena eles indicaram uma moça que era uma assistente social para fazer uma tratativa para um ressarcimento que começou, acho que lá em fevereiro, um ressarcimento dos custos básicos da Milena, porque a Milena estava sem trabalhar. Sendo que a própria Milena, nós tivemos que fazer uma reunião por vídeo com a defensora pública, porque os advogados do Carrefour disseram para a defensora pública, a doutora Ana Carolina, e ela ficou muito constrangida, que a Milena estava sendo escondida, que não tinha acesso a essa moça que eu falei, a assistente social, que nós estávamos cobrando honorários acima do permitido. Então nós pedimos uma reunião, na verdade a doutora Ana Carolina pediu a reunião, e nós levamos da reunião junto a Milena, para a Milena fazer todos os esclarecimentos possíveis, porque ela mesma disse na reunião por vídeo que ela pediu para nós, para mim e para o Carlos, para a gente fazer as tratativas com a assistente social, porque ela não tinha condições psicológicas, ela não queria atender assistente social do Carrefour, nem ninguém do Carrefour, e ela tinha plena ciência de que o acordo de honorários que ela tinha feito pelo nosso trabalho era 20%. Então nós tivemos que passar por todo esse constrangimento, porque saiu no UOL e outras tantas mídias, saiu que nós estávamos prevaricando contra a Milena, porque o Carrefour informou isso. Inclusive, hoje eu estive falando com o Carlos Barata, a gente tem uma inicial pronta já, indenizatória por dano moral contra o Carrefour, porque nós temos documentado, por carta assinada digitalmente pela direção do Carrefour, que nós estávamos prevaricando contra a Milena. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: além de tudo que a gente tinha que enfrentar, toda a situação com a Milena, porque é uma situação que eu gostaria que vocês entendessem que era muito pesada, de verdade, muito pesada, conseguir levar a situação com todo o trauma da Milena e ainda ser acusado, mediante a opinião pública, que a gente estava prevaricando, roubando, dissimulando, ou seja, o que for, contra a Milena. E daí a coisa começou a ficar muito pesada, porque eu vou lembrar a ti, Dorival, e aos teus ouvintes, que eu não venho de uma família simples, eu me fiz sozinho dentro do direito. Mas o Carlos Barata, ele vem de uma família de juristas. O avô dele foi presidente do TRT aqui no Rio Grande do Sul, presidente do TST em Brasília, e o pai dele foi procurador do trabalho, todos muito reconhecidos, eram o Barata e o Baratinha, professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, como é que a família, porque o Carlos recebeu várias ligações de amigos e familiares
querendo saber o que estava acontecendo no caso do Carrefour, o que o Barata estava fazendo para ser acusado de estar prevaricando contra a cliente. Então, tu entende o tamanho da pressão, Dorival? Depois vem o Carrefour na televisão, pagar 20 e tantos milhões de reais e contratar uma série de atores negros, que eu não vou nem entrar no mérito, para assumir uma situação que vem desde lá do caso do Januário, o teu cliente lá, espancado no Carrefour de Osasco, aonde teve a face quebrada em 3 locais por ser acusado de roubar o próprio carro. Tu compreende, Dorival? Então, tu já sofreu a pressão do gigante Carrefour e nós, 10 anos depois, não mudou absolutamente nada. E vou dizer com toda a segurança, o Carrefour vai pagar os 120 milhões de reais e não vai mudar 1 milímetro do jeito que eles trabalham. Para mim, essa é a verdade. Sem dúvida. Doutor Hamilton, acho que o senhor lembra muito bem, né? Então, o acordo foi 115 milhões de reais, 115 milhões de reais, não é? Os honorários, doutor Hamilton, o senhor sabe que eu sou jornalista também, eu tenho procurado desde sexta-feira informações a respeito dos honorários, né? Por que os honorários? Porque isso que o senhor traz aqui é de uma gravidade ímpar, né? Isso é um escândalo. Dorival, na verdade, a questão dos honorários é uma questão que a gente faz por lógica pura, ou seja, o Carrefour não quer pagar só 115. A Educafro pede que se pague os honorários dos clientes. O Carrefour reduz de 120 para 115. E aí, logo depois, volta a fazer, aceita pagar os honorários e paga 120 milhões, por lógica pura, nós entendemos que receberam 5 milhões. E digo claramente, 5 milhões deve dar 20% acima do que foi pago para toda a família do Beto reunida. Isso é um escândalo, doutor Hamilton, isso é um escândalo. E aí, já entrando, eu tive a paciência hoje de ler todas as 45 páginas do termo de ajustamento de conduta. E me chamaram a atenção algumas coisas. Existem cláusulas, e nós vamos disponibilizar esse termo, doutor Hamilton, né? Porque eu acho que a comparação que o senhor faz aí é muito relevante. Enquanto, na defesa dos interesses da viúva Milena Freitas, o senhor e o doutor Carlos Barata sofriam as pressões mais infames, né? Eram submetidos a uma pressão de uma gigante como é o Carrefour, tendo seu nome, né, exposto, a sua honra profissional atingida, né? Enquanto isso, o Carrefour negociava com entidades, tá, reconhecidas do movimento negro, um acordo milionário, mas um acordo, doutor Hamilton, um acordo que, na realidade, né, só os honorários, que é a ínfima parte dos advogados, nós estamos aqui deduzindo que são 20% superiores ao que o Carrefour pagou a toda a família, a todas as partes. Dorival, desculpa te interromper. Parece que a gente fala dos honorários, eu não tenho inveja nenhuma, eu dou os parabéns para eles que conseguiram receber os honorários. Eu acho que o profissional liberal que trabalha, ele deve, sim, ser bem remunerado. Eu só acho que o advogado nunca pode ganhar muito mais do que a parte, ou ganhar próximo da parte. E nesse caso, eu me questiono como é que as entidades, tu vai me dizer como é que as entidades recebem um valor centenas de vezes ou dezenas de vezes mais do que a parte mais violentada, a parte mais abusada de toda a relação. Todo mundo recebe
as entidades recebem, que a gente, desculpa, mas eu acho que é um descalabro isso, compreende? Sem dúvida. Porque o nosso sistema permite isso. O sistema está errado, Dorival. E quando a gente não conseguir mudar o sistema e quebrar esse sistema, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. O Frei Davi, da Educafro, está dizendo aos quatro ventos que os honorários servirão para que se faça um escritório para a defesa dos interesses dos afrodescendentes, que esse dinheiro vai ser usado para que se crie um escritório para esse tipo de defesa. Então tinha que estar no TAC não como honorários, mas tinha que estar como um financiamento do Carrefour para esse tipo de situação. Compreende? Exato, exatamente. E aí, doutor Hamilton, é importante lembrar disso, porque entrando Quem é que vai fiscalizar isso, Dorival? Exatamente. Eu te pergunto, quem é que vai fiscalizar onde é que vai esse dinheiro? Exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado. O senhor veja que nas cláusulas eu tive a pachorra, tive a paciência, né, e o cuidado de ler as 45 páginas do TAC. E o que está lá? Está lá? Antes de vomitar, eu parei de ler. Não é? Antes de vomitar, eu parei de ler. Eu imagino. 68 milhões... Sabe por quê, Dorival? Porque aquilo me enojou tanto ver uma... Eu não sou contra as entidades, de verdade, eu não sou contra as entidades. Eu sou contra que elas se beneficiaram da morte do Beto de uma forma quase que lesiva ao interesse da família. Essa é a verdade. E essas entidades todas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria da União, Defensoria Estadual, não se levantaram contra essa barbárie contra a família. Essa é a verdade. Perfeito. Porque chega a ser, Dorival, é um escárnio contra a viúva. Ela saber, porque ela não é nenhuma ignorante, a internet está aí para qualquer um, ela saber, pegar a internet, saber que os advogados ganharam mais do que toda a família dela, só a parte dos advogados, cara, é repugnante. É repugnante. O senhor usou a palavra correta. Repugnante. Eu vendo lá o TAC, doutor Hamilton, percebi o seguinte: bom, 68 milhões, o que significa mais do que 50% dos 115, 68 milhões, é para bolsas de estudo. Tá? 2 milhões, os milhões lá são distribuídos assim, não é? Eu tive esse cuidado de ver. 2 milhões é para entidades quilombolas. Detalhe, falava hoje com o doutor Onir Araújo, advogado, um combativo do movimento quilombola e dos territórios quilombolas de Porto Alegre. E ele me dizia, perguntava para ele, doutor Onir, vocês foram ouvidos? Não, ninguém foi ouvido. Ninguém foi ouvido. Esse dinheiro, os 2 milhões, né, vão ser destinados a que entidades quilombolas? Inclusive, o doutor Onir está se mobilizando, doutor Hamilton, porque ele está anunciando o ingresso de um recurso de impugnação e de uma ação judicial, porque ele entende, o doutor André Moreira também, com quem falei sobre esse caso, eles entendem que o Ministério Público, a Defensoria da União, a Defensoria do Estado, né, o Ministério Público Federal e Estadual não tem o direito de corroborar a ação de 2 entidades privadas que sequer são gaúchas, sequer são do Rio Grande do Sul. Então, que engraçado, né, Dorival? Desculpa te interromper. A pressão do Carrefour
para retirar os familiares do TAC não foi a mesma para entidades privadas. Por que isso? Exatamente. Por que essa distinção? Por que o Ministério Público Estadual aceitou a pressão do Carrefour para retirar do acordo do TAC as famílias e deixou as entidades afro, as que foram eleitas, porque deve ter milhares ou centenas de entidades no Brasil inteiro que não foram beneficiadas. Sem dúvida, doutor Hamilton. E mais, tanto o doutor André Moreira, nosso querido amigo, camarada lá do Espírito Santo, que o senhor conhece, quanto o doutor Onir Araújo entendem, e eu também entendo assim, tá, que não é nem moral, tá, que este acordo tenha sido feito por cima do cadáver da família, por cima da dor da família, enquanto o Carrefour hostilizava a defesa da viúva, e eu sou testemunha disso, o senhor várias vezes denunciou isso, né? Negociava a parte na ação civil pública, né? Estes 115 milhões de reais, né? A revelia das entidades do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que foi onde o caso aconteceu, né? Então, já se levanta, doutor Hamilton, a seguinte questão. O Ministério Público Estadual e da União, a Defensoria Pública Estadual e da União, o Ministério Público Federal do Trabalho poderiam, tá, corroborar a ação de duas entidades civis privadas de São Paulo nesta negociação? Eu entendo que não. Qual a legitimidade que essas entidades têm, tá certo, para falar? O senhor veja, em Porto Alegre nós temos territórios quilombolas, tá? Inclusive, num caso deles, o doutor Onir me colocava, que aliás nos acompanha aqui, nos colocava... Dorival, deixa eu te interromper só porque me surgiu um assunto. Pois não. Advocacia administrativa. É o que parece que ocorreu. Perfeito. Por que uma entidade como o Ministério Público vai acatar que a própria vítima não pode ser abrigada por força de lei a ter o abrigo do MP e vai acatar que outras, na verdade, entidades com CNPJ privado fiquem ao abrigo do TAC. Não está um pouco errado, está muito errado. Essa é a verdade. Está muito errado. Exatamente. E o senhor lembrou uma coisa, doutor Hamilton? Veja só. Essas bolsas, são 68 milhões em bolsas. Né? Eu quero ver quem vai cuidar disso. Pois é. E outra coisa, a definição dos candidatos por meio de editais será feita por uma bancada composta pelo Carrefour, pelos órgãos compromitentes e compromissários. Os compromissários são o Ministério Público da Defensoria, o Ministério Público Federal do Trabalho, Carrefour e Centro Santo Dias. Né? O promitente é o Carrefour, os comprometentes são o Carrefour. Ou seja, eles decidem, detalhe, doutor Hamilton, 30% desses recursos, de 68 milhões para as bolsas, serão destinadas ao Rio Grande do Sul. Só que quais foram as entidades do Rio Grande do Sul que foram ouvidas nesse processo negociado sem nenhuma transparência? Nenhuma transparência. Eu vou relatar para o senhor o que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira, eu li nos jornais o anúncio do pagamento de 120 milhões. Só fazer uma parte. Na verdade, eu e o Carlos, fomos proibidos de participar de duas reuniões que nós pedimos para participar, porque o MP achava que não cabia que
as partes tivessem a ciência do que estava acontecendo no TAC. Ou seja, mantiveram sigilo em torno disso, na verdade, né? E o senhor sabe o que acontece, doutor Hamilton? Na sexta-feira, quando nós ficamos sabendo pela mídia que as partes tinham se retirado, as partes, vamos dar nome aos bois, Educafro, tá? Representada pelo senhor Frei Davi, os advogados da Educafro, representados, que eram o doutor Marlon Reis, a quem eu pedi uma entrevista, espero que ele se manifeste sobre isso, que é um colega advogado, né? O doutor Tiago Tobias, né? Na sexta-feira à noite, eu liguei, até porque tenho boas relações, eu tinha, né, com o doutor Tiago Tobias, a quem eu conheço das lutas do movimento negro, né? E perguntava para ele o que tinha acontecido. Falei, não, é que houve uma exigência, né, de honorários posta à mesa pelo Frei Davi, e também porque houve discordância quanto aos termos do TAC, e ainda porque eles acharam 120 milhões e apareceu 115 milhões só. Né? É por essa razão que nós interrompemos a negociação. Isso às 8 horas da noite de sexta-feira, dia 11 de junho. Né? 11 de junho. Muito bem. Às 23 horas eu recebi a informação de que a última assinatura tinha sido aposta ao termo de ajustamento de conduta. Em 3 horas tinha se resolvido isso. Né? E ninguém esclarece por que de 120 baixou para 115. Ninguém esclarece quais são os honorários efetivos. Outro detalhe, doutor. Mas Dorival, uma questão de lógica, na verdade, não tem nem o que discutir. Era 120, Carrefour não quis pagar os honorários, baixou para 115, ou seja, a diferença eram os honorários. Quando não se fechou a negociação, o Carrefour aceitou pagar 5 milhões a mais, eram os honorários. Eu não tenho a mínima dúvida que seja isso, a não ser que eles venham com, foram tantas bolsas mais, ou seja, lá que foram, mas eu não acredito nisso, porque eu não sou criança, né, Dorival? Essa é a verdade. Sim, sim. O senhor tem larga experiência, assim, o senhor tem larga experiência. Nós somos advogados, nós sabemos exatamente como é que essas coisas se dão, né, doutora Mila? Tu sabe o que me admira, na verdade, é o MP do Rio Grande do Sul, que tem, assim, uma credibilidade imensa, tem embarcado nessa... Eu não vou dizer que foi por dolo, eu acho que não foi por erro ou foi induzido ao erro, achando que podia fazer sem que isso fosse lesivo a alguém. Eu acho isso de coração. Mas aceitar a pressão de da retirada dos familiares por uma pressão do Carrefour e depois aceitar que entidades privadas se beneficiassem do próprio TAC, eu acho uma falta de respeito. No mínimo, uma falta de respeito. Sem dúvida. Agora, doutor Hamilton, o senhor, com a experiência que o senhor tem, né, eu já conversei com vários colegas, alguns dos quais citei, que entendem que este TAC pode ser impugnado pela via administrativa e também ser objeto de uma ação judicial de anulação, né, tendo em vista, primeiro, que ele é um título executivo extrajudicial entre partes, né, entre 2 partes, aliás, entre 5 partes. Segundo, ele faz com que o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado e da União e o Ministério Público do Trabalho deixem de lado, né, não exerçam, né, o seu dever constitucional e legal, né,
que não é este, não é este. E outra coisa, ele não impede que qualquer entidade do movimento negro brasileiro, tá, questione os termos desse TAC e reivindique direitos, né? Porque a morte do João Alberto Freitas, do Beto Freitas, ela não atingiu apenas as entidades de São Paulo, né, que participam desse TAC. Ela atingiu pesadamente o povo brasileiro e centenas, milhares de entidades negras do Brasil, né? Então, em tese, elas todas têm legitimidade. Vou te fazer uma pergunta. Quantas horas depois da morte do Beto e do Cafra entrou com a ação civil pública? Eu creio, doutor Hamilton, menos de 72 horas. Isso pode ser constatado. Menos de 72 horas. Ele tinha... não foi... E agora o Frei Davi quer utilizar os honorários para ter um escritório de plantão para qualquer caso que envolva afrodescendente, para o escritório representar a do Cafra. Tá muito... Vai me desculpar, né, Dosval? Vamos desculpar. Está muito. É inadmissível. Isso não é tolerável. Vai virar uma empresa de ação civil pública. Vão ser... O que levou a Educafra? A Educafra entrou antes do que a Defensoria Pública do Estado ingressou com a ação civil pública. É verdade, é verdade. Ou seja, parece que quem é a lei do Velho Oeste, quem sacar primeiro leva. É verdade, doutor Amir. É verdade. É verdade. Então o nosso sistema está muito errado mesmo, né, Dosval? Está muito errado. Está muito errado. Nosso sistema está muito errado. Está muito errado, doutor Hamilton. Está muito errado. E eu sou testemunha, tá, de que, por vários momentos, o senhor, doutor Carlos, pediram a solidariedade, né, na defesa da viúva Milena Freitas, e o que nós ouvimos, o senhor lembra disso, é de que esse era um assunto privado do Carrefour e a vítima. O senhor lembra disso, né? O senhor lembra disso? Nós ouvimos isso. Inclusive participei de lideranças gaúchas. Nós ouvimos isso dentro de uma reunião que nós tivemos, uma reunião remota, em que o senhor buscava solidariedade e apoio para quebrar o paradigma desse sistema de indenizações com merrecas, né? Dosval, chegou no final da reunião de esqueçam o caso da Milena. Esqueçam o caso da Milena. Se vocês estão tão interessados em ajudar, por favor, pressionem o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul e pressionem a Defensoria, que são os donos do TAC e dono da ação civil pública. Se vocês acham que podem ajudar, ajudem lá. Façam a pressão na Defensoria e no Ministério Público com o TAC. Só que, Dosval, teve uma reunião aqui, logo no início, quando a gente pegou o caso da Milena, que ainda o Maia era presidente da Câmara e ele mandou uma comissão de deputados e teria mandado também pedido, na verdade, para o Paim participar. O Paim estava com problema de saúde. Baixou aqui de Brasília uma série de deputados federais que, na verdade, fizeram uma como é que eu vou te dizer para não ser tão deselegante? Fizeram um teatro no Plaza São Rafael, como se estivessem muito preocupados com a situação da Milena, a situação da família. Inclusive, deputada a Maria do Rosário, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive ficou com o meu contato.
o gabinete dela ficou com o meu contato. Uma outra deputada estadual, que eu não me lembro, que foi, parece que presidente da comissão aqui de Direitos Humanos, pergunta para mim se alguma vez tanto a Câmara Federal ou o Senado da República ou qualquer dos deputados estaduais que estavam na reunião do Plaza entraram em contato comigo e com o Carlos para prestar alguma solidariedade. Zero. Nenhuma. Só foram lá para tirar foto e explorar a imagem da Milena. Essa é a verdade. Estava junto lá e uma hora eu virei para o Carlos e disse: me dá vontade de vomitar. Ver essa gente explorando a morte do Beto para aparecer para a mídia nacional inteira, e eu quero ver o que eles vão fazer depois. Dito e feito, não fizeram absolutamente nada. Nunca levantaram um telefone do gancho para perguntar se a gente precisava de algum apoio, se a gente precisava de uma folha de papel para fazer qualquer requerimento. Mas para estar lá, para aparecer para a televisão, para o SBT, para a Globo, para Record, estava todo mundo lá tirando fotografia e querendo ser filmado. Então, assim como do movimento negro aquele, da Associação Gaúcha, aquela que eu não me lembro o nome, cara, eu estou por aqui. Eu estou por aqui. Porque as pessoas só olham o seu umbigo. E quando eu falei naquela reunião que não era um assunto privado, que era um assunto classista ou racista, eu ainda fui mal interpretado, como se eu estivesse me envolvendo, eu como branco, me envolvendo num assunto racial. Cara, é difícil. Eu lembro bem disso, doutora Milton. Olha, o que precisa ficar claro aqui, né, é que a verdade, né, a verdade é transparente. A verdade é transparente. Então, não é possível que em pleno século XXI, doutora Milton, depois do que nós tivemos, eu vivi, como o senhor sabe, o caso Januário lá em 2009. Depois do caso Januário, né, houve o caso da cadela Manchinha, morta a pancadas na mesma loja da Avenida dos Autonomistas, em Osasco. O Januário... Foi a primeira... O valor pago para a Manchinha foi o mesmo primeiro valor oferecido. Não, o primeiro valor, na verdade, oferecido pelo Carrefour foi 500 mil. Depois o Carrefour veio com o valor da Manchinha, que era 1 milhão que nós não aceitamos e recusamos o depósito. Entendeu? Eu vou comentar uma coisa que é particular, eu acho que eu não firo nenhuma suscetibilidade. O meu amigo e colega Carlos Barata, com as acusações do Carrefour, ficou 2 noites sem dormir, meu querido, preocupado com a repercussão que ia ter dentro da família dele profissionalmente. Cara, eu não esquentei tanto a cabeça, porque a notícia de hoje, amanhã é jornal velho, entendeu? Mas que eu me senti muito incomodado e me senti incomodado de ver o Barata, que é um cara mais novo. Eu tenho 52 anos, o Barata tem em torno de 30. O cara ficar sem dormir 2 noites preocupado com a sua imagem perante o público é realmente dolorido. Porque tu sabe que o advogado privado, o que mais conta é a sua imagem. Essa é a verdade. O seu conhecimento jurídico, mas a sua imagem perante os outros. E aí tu passar por picareta e pilantra, porque eles quiseram nos pressionar, é vexatório. É vexatório. Para te ver como o Carrefour, e vou dizer com todas as letras, para te ver como o Carrefour joga sujo. Joga sujo. Exatamente. Joga sujo. Esse caso, doutor Hamilton, o caso do Januário
que eles indenizaram em valores considerados adequados na época. Né? O caso da cadela Manchinha, nós achávamos, doutor Hamilton, que nunca mais isso se repetiria. E se repetiu da pior forma possível, com a morte daquele pobre homem, né, o Beto Freire. E posso perguntar uma coisa? Posso perguntar uma coisa? Eu sou entrevistado, mas eu vou te perguntar. Que ano foi o caso do Januário? Que ano foi o caso do Januário? 2009, 7 de agosto de 2009. 7 de agosto de 2009. Tá? Portanto, 12 anos. Manchinha, a cadela Manchinha, novembro de 2018. Então, olha, 2009, 2018, 2020. De 2009 a 2020, o que mudou? Nada. E o que vai mudar agora? Pois é, nada. E tem um aspecto, doutor Hamilton, tem um aspecto aí. Eu, por exemplo, sou advogado de casos, tá, de racismo do Carrefour com a doutora Patrícia, lá em Sorocaba, São Paulo. Tá? O que aconteceu com esse TAC desta forma? Negociado desta forma. O que aconteceu é que o Carrefour criou uma grande ação de marketing, com a conivência, com a complacência, tá? Com a cumplicidade, tá? De entidades do movimento negro, tá? Que não deveriam ter feito esse papel. Aliás, doutor Hamilton, tem outro aspecto que é importante revelar aqui. Na própria sexta-feira, eu também recebia, tá, a capa da revista Raça. A capa da revista Raça, doutor Hamilton, com data do dia 12, do dia seguinte. Tá? Capa do dia seguinte. Quem é que é a capa da revista Raça? E todo mundo poderá conferir nas bancas. Né? A capa da revista Raça é do CEO do Carrefour. A entrevista que a revista Raça traz é com o Frei Davi e o CEO do Carrefour, celebrando o acordo histórico, o maior acordo tratando sobre questão racial da América Latina. É assim que eles estão apresentando isso. Tu sabe isso eu acho quem dito pelos advogados do Carrefour, a defensora pública Ana Carolina, quem não deixou fazer um acordo maior com a família? Faz ideia? O mesmo CEO do Carrefour. Os advogados disseram para a doutora Ana Carolina que estavam proibidos de fazer um acordo maior, porque o CEO do Carrefour, aquele senhor homem branco que se dizia horrorizado com a situação e que dizia que ia mudar estruturalmente a situação do Carrefour, que ia mudar o sistema de segurança do Carrefour, é o mesmo que proibiu que se pagasse a indenização decente para Milena. E outra, quando ele disse lá atrás, em dezembro, que eles iam mudar o sistema, inclusive de segurança do Carrefour, agora já não vai se mudar mais. A única loja que vai ter segurança própria, que não vai ser terceirizada, vai ser a loja onde aconteceu a morte do Beto no Passo da Areia. Ou seja, não deu 6 meses, eles já mudaram o que prometeram. Perfeito. Compreende? Perfeito. Ou seja, vai continuar a mesma baderna, para não dizer outra coisa. Sem dúvida. Doutora Hamilton, tem muita gente acompanhando a sua entrevista, viu? Professora Rosane Romão, querida amiga, Adora Almeida, né? Adora Almeida diz aqui, canalhas capitalistas, absurdo, né? Ela também diz, isso tudo precisa ser divulgado, é o que nós estamos tentando fazer, companheira Dora. A Sandra Martins, companheira Sandra Martins, jornalista, né? O Onir, companheiro advogado Onir Araújo, né? A Rosane afirma que repugnante o desrespeito à família, me sinto envergonhada. Luzia de Souza, esse acordo é imoral, irresponsável e racista. A Sandra Martins, quanta sujeirada, minha nossa. Né? O Onir Araújo faz menção à reunião que o senhor se referiu.
a reunião no Hotel Plaza, onde teria sido indicada uma audiência pública, que de fato nunca ocorreu. Tive o mesmo sentimento que o doutor Hamilton, pois estava lá. O doutor Onir Araújo estava nessa reunião em que se prometeu audiência pública que nunca aconteceu. Então, doutor Hamilton, nós estamos caminhando para... Pois não, querido. Pode falar, pode falar, doutor. Não. O que eu queria só corroborar é que as autoridades e 99% dos que estavam lá eram negros, não fizeram absolutamente nada a não ser tirar fotografia. Essa é a verdade. Agora, se vão dizer que fizeram ou deixaram de fazer, nunca recebi uma ligação. Nunca o Carlos Barata recebeu uma ligação. Nunca a Milena recebeu uma ligação de apoio para saber se precisava de um copo d'água. Essa é a verdade. Era essa a pergunta, doutor Hamilton, que eu ia fazer para o senhor. Se por um acaso essas entidades, inclusive essas entidades que foram aqui, que participam desse termo de ajustamento de conduta, qual teria sido a atitude delas em relação à defesa e à viúva? E o senhor já respondeu. Nenhum contato. Né? Nenhum contato. Nenhum posicionamento de solidariedade. Mas, meu querido, olha, já estamos caminhando para 1h01, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer, né? Parabenizá-lo pela atitude e pela postura. Transmito um abraço ao doutor Carlos Barata, né? Colega que, junto com você, esteve à frente disso. E o nosso papel aqui, a Afropress, o nosso papel é mostrar a verdade. Eu sei que, especialmente em certos setores de um movimento negro corporativo, né, isso pode não agradar, mas paciência, nós não estamos aqui para agradá-los. Né? Nós estamos aqui para colocar as coisas como elas são. Infelizmente... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Infelizmente, essa cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro, continua prevalecendo. E quero deixar claro que aqui... Agora, vai me desculpar, Dorival. Tinha que estar de olho na Educafro. O que a Educafro vai fazer com o dinheiro recebido? Se esse dinheiro vai chegar na ponta? Se esses honorários que foram recebidos vão ser repartidos com a Educafro ou não, que nós não sabemos, se vão servir para ser um escritório de frente da Educafro para intentar outras ações civis públicas. Isso tudo eu queria ver se o Ministério Público Federal, Estadual, defensorias, todas as autoridades vão estar em cima para fiscalizar isso. É isso que eu quero ver. Perfeito. Eu acho, doutor Hamilton, que as suas colocações foram muito esclarecedoras, muito reveladoras também, né? De posição e de postura. Quer dizer, no início, lá em dezembro, né, o Carrefour proibiu a família de participar do TAC, de participar do termo de ajustamento de conduta. Não é que ele proibiu, na verdade. Não é que ele proibiu. Na verdade, eles, com bons advogados, pressionaram o Ministério Público, dizendo: para aí, o Ministério Público tem que defender os interesses difusos e coletivos. A família não faz parte dos interesses difusos e coletivos. Agora, no final do TAC, 2 entidades privadas recebem dinheiro ao abrigo do TAC. Exato. 2 pesos e 2 medidas? Exatamente. Então, meu caro, olha, eu quero agradecer a quem nos acompanha, a Dora Almeida, onde podemos ler mais sobre tudo isso. Posso lhe assegurar, Dora, que nós, da Afropress, temos uma posição absolutamente independente, e tudo isso será mostrado. Dorival,
Eu vou te mandar a carta, se tu puder botar no site, a carta que o Carrefour enviou para a Milena e enviou também com cópia para nós, dizendo que nós estávamos de forma indevida prejudicando a beneficiária Milena. Vou te mandar a carta, tu pode publicar a carta, tem minha autorização. Perfeito, doutor Milton. Inclusive, vão ser processados por isso, né? Vão ser processados por isso, segundo o senhor anunciou aqui na entrevista. Falta agora só uma revisão da ação, revisão de ortografia e algumas coisas, mas os fatos já estão colocados. Se der até o final da semana, a gente vai ajuizar a ação contra o Carrefour. Perfeito. Então, Dora, você poderá acompanhar aqui a Afropress em lives que nós vamos continuar fazendo. Aliás, doutor Hamilton, esse caso nós queremos fazer chegar à imprensa internacional, né? Nós queremos fazer... Já estou convidando o Brian Mia, aquele jornalista lá de Chicago, né? Que é correspondente da Telesul, que teve uma participação, teve uma live conosco. O nosso correspondente da Afropress em Nova York, Edson Cadete, né? Agora nós queremos repercutir o que aconteceu, né? Que explica, que os envolvidos se expliquem. Por que advogados de duas entidades privadas de São Paulo podem ganhar mais do que toda a família da vítima? O senhor falou aqui tudo. Ao abrigo do TAC. Isso aqui é importante. Exato. Se eles tivessem feito um acordo fora do TAC, que o Carrefour quisesse pagar os honorários, seja de 5, 10, 100 milhões de reais, sem problema nenhum. Agora, por que a família não podia estar ao abrigo do TAC e as entidades privadas continuarem ao abrigo do TAC? Da onde isso? Exatamente. Perfeito. E doutor Hamilton, muita dúvida. Já, nesse momento, alguns colegas começam a estudar, né, os termos do TAC, colegas que têm experiências em ações civis públicas, como o doutor André Moreira, do Espírito Santo, nosso colega, né, para saber, primeiro, da possibilidade da impetração de uma ação civil pública, né, para anular os termos desse pacto, entendendo que as defensorias, o Ministério Público Federal do Trabalho, não teriam direito, não teriam a prerrogativa de corroborar uma ação de duas entidades privadas, né? Porque, ao fazê-lo, né, perdem a condição de exercer o seu dever como instituições do Estado. Perdem essa condição. Imagino que uma medida mais... Mas daí estou falando só pela experiência, estou falando sem estudar a matéria, tá? Acredito cabível, inclusive, um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança para trancar os efeitos dessa ação civil pública. Perfeito. Doutor Hamilton, eu quero... Ao longo desses últimos 4 meses, eu tive a satisfação e o prazer de conhecer um advogado com a sua qualidade, com o seu compromisso, né, com a sua postura. E é um prazer muito grande tê-lo no rol dos meus amigos queridos, né? Quero convidá-lo para estar junto conosco, batalhando nessa direção. A luta pela justiça. Tu é um amigo e um colega muito gentil, eu te agradeço. Eu faço justiça apenas, doutor Hamilton, apenas procuro fazer justiça. Então, pessoas como o senhor, pessoas como o companheiro André Moreira, como Onir Araújo e tantos outros, porque a grande verdade, doutor Hamilton, é que pouquíssima gente sabe disso. Aliás, hoje já começaram a surgir matérias na Folha de São Paulo exaltando o caráter histórico deste acordo. Pura peça de propaganda. Quando nós saímos com a matéria na Afropress... Ou seja, o que o Carrefour pagou
com o TAC e as indenizações, vai ganhar de mídia de graça dos... É claro, Olha, vou te contar. essa é a ideia. Sabe? O Quando sistema nós se alimenta dele mesmo. se alimenta dele mesmo, exatamente. Quando nós saímos na Afropress com a manchete Carrefour fecha acordo e ignora a família, é o fato. O senhor aqui veio corroborar e confirmar essa informação, né? A família, inclusive, doutor Hamilton, mesmo estando fora do TAC, tá? Por esta manobra lá inicial dos advogados do Carrefour, tá? Nada impediria que as entidades privadas, supostamente representando a população negra brasileira, tivesse destinado, complementado a indenização da família, compreendeu? O senhor sabe que neste TAC, sequer o nome, neste acordão, né? O nome do João Alberto é a última coisa, do Beto Freitas, é a última coisa a ser lembrada. Esse rapaz, aquilo que nós temos denunciado da Operação Abafa, né? Essa Operação Abafa está sendo vitoriosa por enquanto, porque o nome do Beto Freitas é o menos lembrado nisso tudo. É o menos lembrado nisso tudo. O senhor Quem não vê lembra, nenhuma sabe quem é que lembra? Sabe quem é que lembra do Beto, do Juval? A Milena e a família, só. O resto Exatamente. não quer saber do Beto, essa é a verdade. Não quer saber do que aconteceu com o Beto. Não está preocupado que o que aconteceu com o Beto pode acontecer consigo ou com um familiar seu. Essa é a verdade. Exato. Entendeu? Exatamente. Então entidades que eu não vou nem precisar nominar olhando para o próprio umbigo, tirando uma vantagem absurda da morte do Beto, os advogados que trabalharam tirando outra vantagem, e a Milena vai levar para o resto da vida o peso de ter visto o marido ser morto brutalmente na frente dela. Essa é a verdade. Perfeito. O resto disso daí é bobagem. Pura verdade. Pura verdade. Doutor Hamilton Ribeiro, olha, é uma honra tê-lo tido aqui, ter feito essa entrevista, foi acompanhada por muita gente. A Dora Almeida, Dora, você pode acompanhar na Afropress. A Afropress é www.afropress.com, é a agência de notícias online. Está aí na Resistência, vai fazer agora, dia 29 de junho, 16 anos. 16 anos. Independente, sem comprometimento, com quaisquer tipos de interesse que não seja a defesa dos direitos civis e políticos da população negra brasileira e a luta contra o racismo. Essa é a nossa bandeira, esse é o nosso foco, é o nosso objetivo. Rosane, querida, muito obrigado pela tua audiência. Né? Ela diz aqui, muito importante essa live, doutora Hamilton, a divulgação dessa injustiça vergonhosa, né? E nós vamos fazer a nossa parte, continuaremos fazendo a nossa parte. Nós não somos aqui, não temos intenção, nem esse é o nosso propósito, de destratar nem detratar ninguém, né? Mas de mostrar a verdade, a pura verdade. O que ocorreu e o que está ocorrendo é um deboche, como bem diz o doutor Hamilton Ribeiro. É um escárnio, tá? Que advogados, tá, de duas entidades privadas ganhem mais do que toda a família da vítima, né? A família que perdeu o seu ente querido, que vai sofrer as consequências disso, já está sofrendo pelo resto da vida. Doutor Hamilton, muito obrigado. É uma inversão de valores, Dorival. É uma inversão de valores. Sem dúvida nenhuma. Inversão de valores. Meu querido amigo, muito obrigado, viu, mais uma vez. Um grande abraço para você. Um abraço ao doutor Carlos Barata. E seguimos na luta. Seguimos na luta. Não vamos de modo algum. Eles contam com o nosso silêncio. Eles contam que nós desistamos. Nós não vamos desistir e vamos seguir lutando e denunciando essa patifaria, né, que foi feita por cima do cadáver e da memória do homem negro Beto Freitas, morto barbaramente por seguranças do Carrefour, na véspera do Dia da Consciência Negra, 19 de novembro de 2020. Muito obrigado, doutor Hamilton. Fico aqui
para suas considerações finais. Não, só na verdade agradecer a oportunidade, porque a gente vê esse tipo de situação e o tempo que a gente está desde novembro com essa situação aí, a gente já sofreu bastante junto com a Milena e pela própria situação dela. E parece que tudo virou só dinheiro, entendeu, João? Parece que a morte do Beto e a dor pela morte do Beto são as últimas coisas a ser lembradas. Como tu mesmo diz, nem o nome do Beto participa do TAC, entendeu? Daqui a pouco vai se achar o nome do Beto lá no meio, parece que por uma questão de favor e indulgência, entendeu, meu querido? Então, só te agradecer, já te disse isso no privado mais de uma vez, fosse a pessoa e a voz que mais nos ouviu e mais nos ajudou, entendeu? Então, te agradecer imensamente e me colocar à disposição no momento que tu precisar, aí eu estou à disposição e eu vou te mandar a carta que o Carrefour enviou para nós e para a Milena. Se quiser botar no site aí, está à disposição. Perfeito, querido. Um abraço. Obrigado, doutor Hamilton. Uma boa noite para o senhor, uma boa noite a todos. Uma boa noite. Obrigado.